quadro Agenda Cultural fala de um personagem que chocou a população e ficou conhecido como o Monstro de Bragança. Os textos são do escritor José Carlos Chiarion e as fotos de Luiz Antônio Palombello. Tudo começou no dia 26 de dezembro de 1974, quando a menina Maria Janete Dalcin, de 6 anos, saiu de casa para comprar pão e leite na Santa Luzia e nunca mais retornou. No último dia de dezembro de 1974, o menino Valdir da Cunha Cardoso, de 8 anos, que morava na Vila Malva, também desapareceu misteriosamente. Em 1º de janeiro de 1975, as irmãs Rosângela Gonçalves e Ana Aparecida Gonçalves, de 7 e 6 anos, que moravam na Vila Malva, saíram de casa e desapareceram. Apesar de intensas buscas dos familiares, não foi possível encontrá-las. A população se inquietava e certo pânico se espalhava sobre Bragança. Jornalistas da capital deram destaque sobre o desaparecimento das crianças. A cobrança sobre a polícia aumentava e a única delegacia existente tinha somente 6 investigadores, um deles de férias. Trabalharam no caso os investigadores Ivan, Shira, Ninho e Mazeu, com o auxílio da polícia militar. Buscas diárias eram realizadas. O caso começou a clarear com a chegada de 2 investigadores de Campinas, João Honesto e Vasconcelos, especializados em homicídios. Em 7 de janeiro de 75, policiais civis localizaram 2 menores no Popó, que tiveram contato com uma pessoa de idade avançada que lhes ofereceu pão com salsichas e teria tentado praticar atos libidinosos com eles, mas as 2 crianças fugiram. No cruzeiro, 2 crianças contaram que se encontraram com um homem cuja descrição batia com a fornecida anteriormente no Popó. Depois de serem assediados, conseguiram fugir e deram à polícia detalhes que proporcionaram a construção de um retrato falado. No mesmo bairro, foi encontrada uma testemunha que havia alojado o suspeito. No local foi encontrada várias latas vazias de salsichas e a informação de que o hóspede teria se mudado para baixo da ponte do Rio Jaguari, na Mãe dos Homens, e que estaria cuidando da sua aposentadoria no fundo rural. Ao procurar a agência da repartição pública, uma das recepcionistas, diante da descrição, lembrou de um nome, Sebastião Antônio de Oliveira, e que havia encaminhado o homem para amparo. Na agência de amparo, foi levantada a ficha e a fotografia do procurado e foram apresentadas aos menores que fugiram das garras do monstro, que reconheceram a pessoa que havia tentado praticar atos imorais com eles. O investigador Djaí Tucci Júnior havia retornado das férias e seguiu para amparo com a equipe de policiais. Começaram a vasculhar a zona rural e surpreenderam na fazenda São Rafael, no Córrego Fundo, Sebastião Antônio de Oliveira, com 59 anos, que estava com uma garrucha calibre 22. O homem pediu ao investigador para que o deixasse se dar um tiro no ouvido. O monstro tinha outras passagens pela polícia e já tinha ficado preso na casa de custódia de Taubaté, presídio considerado de segurança máxima. Escoltado à cidade, Sebastião ficou preso numa garagem, porque uma multidão cercava a delegacia querendo linchá-lo. Bastião Orelha, como passou a ser chamado, por possuir orelhas abertas, confessou com a maior naturalidade como havia matado as 4 crianças. No depoimento, disse que havia esganado com os seus dedos as vítimas e além de outros detalhes sórdidos. Em seguida, mostrou os locais onde havia deixado os corpos das vítimas e tudo foi esclarecido. Sebastião foi mandado para o Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha e, enquanto isso, chegavam à delegacia de polícia telefonemas e rádios enviados por outras delegacias de onde Sebastião passou, indagando se o mesmo havia confessado algo sobre menores desaparecidos nas outras cidades e que juntos ultrapassavam 50 crianças. Bastião Orelha, o monstro de Bragança, como os jornais da época o chamavam, nas
nas declarações, sempre apontava como parceria de seus crimes uma voz que o instigava a fazer aquilo e, por incrível que pareça, carregava consigo uma Bíblia e um terço. Sebastião morreu da mesma maneira de suas vítimas, por asfixia, quando se enforcou na grade de sua cela no Hospital Presídio de Franco da Rocha. As crianças, vítimas de sua loucura, estão sepultadas num só túmulo muito visitado no Cemitério da Saudade de Bragança. Esta passagem, ocorrida há mais de 41 anos, embora muito triste, precisa ser relembrada porque também faz parte da nossa história. Se você quiser saber mais sobre histórias antigas de Bragança Paulista, consulte a coluna Um Pouco da Nossa História, do escritor, advogado e membro da Associação dos Escritores, a ASES, José Carlos Chiarion, no Bragança Jornal Diário. Confira a previsão do tempo. No sábado faz tempo firme em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, norte de São Paulo e no Espírito Santo. Nas demais áreas paulistas, chove de forma isolada entre a tarde e a noite. Nos principais centros econômicos de São Paulo, mínima prevista de 15 e máxima de 24 graus. Em Bragança, Atibaia e Extrema, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas à tarde. Mínima de 13 e máxima de 23 graus. No terceiro bloco, futebol. Bragantino apresenta Toninho Cecílio, novo técnico do clube, e se prepara para enfrentar o Tupi neste sábado. É em minutos.